imposto de renda que a gente tem também nas ações, tá? É um assunto um pouquinho chato, muita gente não gosta, principalmente a gente que trabalha na enfermagem, quem tem 2 empregos, então odeia o imposto de renda, vê que a gente paga imposto de renda sobre o que a gente desenvolve, o nosso trabalho, e não vê esse dinheiro sendo usado para nada. A gente tem que também pagar plano de saúde, tem que pagar... Muitas pessoas não pagam plano de saúde, mas fica à mercê do sistema público. Quando precisa fazer uma cirurgia, uma internação, a gente sabe que é bem difícil de conseguir. É importante que tenha um plano de saúde. Eu recomendo que você tenha um plano de saúde. Precisa pagar a escola para os seus filhos também. A escola pública a gente sabe que não tem um nível legal, depois vai estourar isso mais lá na frente, quando chegar no ensino médio, querendo fazer uma faculdade, enfim. O imposto de renda a gente sabe que no país não é bem utilizado, mas já que o governo não consegue fazer um bom uso do nosso dinheiro e a gente é obrigado a pagar, então o restante do dinheiro que a gente não é obrigado a usar, vamos investir em quem sabe administrar uma empresa, em quem sabe administrar o dinheiro que são as ações, né? Você consegue investir em empresas com ótimas administrações e participar da rentabilidade, do lucro daquela empresa de uma forma bem singular. Então vamos lá, vamos falar sobre imposto de renda. Lembrando aqui alguns pontos do imposto de renda, lembrando que você só paga se você tiver lucro na ação. Então se você investiu R$100 e vendeu aquela ação por R$200, se você lucrou R$100 em cima daquela empresa ali, se teve esse lucro de R$100 em cima dos R$100 que você investiu, você vai pagar um imposto de renda de 15% em cima disso que você lucrou. Tá? É 15% se você fizer uma compra e uma venda normal. Se você fizer isso no mesmo dia, se você fizer a compra e a venda no mesmo dia, considerado um day trade, então você paga 20%. Lembra que eu falei que o day trade acaba perdendo dinheiro no final das contas? Ele paga 20% de imposto de renda em cima do lucro que ele teve da ação no mesmo dia. Lembrando que vendas menores do que 20 mil, você não paga imposto de renda nenhum. Apenas se for maior do que 20 mil. Se for 20 mil e 1 centavo, você já paga imposto de renda em cima daquela venda ali, daquela... Que nem sempre é lucrativa os 20 mil, né? Porque você tem o preço de compra, como eu entrei com 6 mil, mas daqui a 5 anos eu vendi por 20 mil,01. O seu valor de venda é acima de 20 mil, então você vai pagar o imposto de renda de 15%. Mas vai pagar o imposto de renda de 15% em cima do que você teve de lucro. Se você investiu 6 mil e vendeu por 20 mil, quer dizer que o seu lucro mesmo foi de 14 mil. Então você vai pagar 15% de 14 mil. E mesmo assim, quando você tem o investimento anterior, por exemplo, você investiu numa empresa que a empresa estava indo muito mal e você vendeu dela tendo perda. Você não teve lucro, mas teve prejuízo. Esse prejuízo que você teve, você pode guardar ele para quando você tiver que pagar o imposto de renda, você pega esse prejuízo que você teve e você soma nesse custo para você não pagar imposto de renda em cima daquele lucro ali. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Vamos supor que no mês de março você vendeu 150 ações com um bruto de 11 mil reais. O seu prejuízo foi de 1,5 mil reais nessa operação. Você vendeu 11 mil, mas teve prejuízo de 1,5. Aí no próximo mês, no mês de abril, você vendeu 11 mil de ações, mas o lucro que você teve, vendeu 11 mil, depois vendeu mais 4 mil, o lucro que você teve foi de 5 mil. Se você teve o lucro de 5 mil, mas você vendeu 15 mil, quer dizer que você não tem que pagar também imposto de renda. Lembrando que o mês sempre é contado do dia 1º até o dia 30. Agora, se no mês de maio, tá? Isso aí a gente está fazendo uma sequência lógica. Mês de março você não teve que pagar imposto. Mês de abril você também não teve. Aí no mês de maio você vendeu uma ação que deu uma valorizada boa por 20 mil reais e 1 centavo. 20 mil reais e 1 centavo. Aí sim você vai ter que pagar imposto em cima desse valor que você vendeu. Mas vamos supor que você comprou essa ação, isso você está vendendo no mês de maio. Mas você comprou essa ação no mês de abril por 6 mil reais. Você vendeu 20 mil, mas comprou ela no mês de abril e vendeu no mês de maio. Então, o seu lucro já não é 20 mil reais,01. Tá? O seu lucro vai ser de 14 mil,01. Porque você vendeu o valor de 20 mil, mas você abate o valor que você comprou aquela ação ali, que foi o valor de 6 mil. Nesse caso, não vai ser apurado os 20%, que é o day trade, que é quando você compra e vende no mesmo dia. Lembra? Você comprou no mês de abril, você vendeu no mês de maio. Então você vai pagar 15% em cima daquele valor ali que foi o lucro que você teve. É claro que em cima desse lucro você ainda vai abater
o valor daquele mês anterior. Se você vendeu, eu vendi aqui, por exemplo, no mês de março. Eu tive a venda de 11 mil, mas eu tive um prejuízo de 1,5 mil. Então eu vou conseguir, mesmo que foi lá no mês de março, agora que eu tive lucro, que eu vou ter que pagar o imposto, se não fosse esse mês, se fosse em junho, julho, se fosse no outro ano, eu poderia guardar esse mês que eu tive prejuízo para poder descontar no mês que eu tive lucro e que eu tiver que pagar imposto de renda, que foi uma venda acima de 20 mil reais. Então, além de eu descontar o valor da compra de 6 mil reais, dos 20 mil, eu também vou descontar esses 1,5 mil do prejuízo anterior que eu tive e também vou descontar as taxas de serviço, taxa de impostos, taxas de emolumentos. Então eu consigo debitar todos esses prejuízos em cima do que eu comprei, tá? Então se essas taxas foram todas zeradas no momento da compra e da venda, eu não tenho que pagar nada, mas se eu não tenho que descontar nada. Mas se eu tiver uma taxa ali de emolumento, se eu tiver uma taxa de corretagem, eu consigo também descontar na hora de pagar o lucro que eu tive em cima da ação. Sempre o lucro vai ser todas as coisas que eu tive para poder fazer esse investimento diminuído pelo preço da venda. Então, esse vai ser a minha taxa de lucro. E em cima desse lucro eu calculo 15%, tá? Chegando aqui no valor final, vai dar 12,5 mil de lucro que eu tive em cima da venda de 20 mil, tá? Você vê que, caramba, eu vou vender 20 mil, mas eu vou usar todo esse dinheiro. Não, na verdade, o lucro realmente, depois de tirar todas as suas despesas, com aquela ação de 20 mil, vai ser de 12,5. Aí você vai pagar 15% de 12,5. É simples para fazer esse cálculo. Basta você multiplicar 12,5 por 0,15, que a gente vai chegar no valor de 1.875. Então, 1.875 vai ser o valor de imposto de renda que você vai pagar, tá? E para pagar esse imposto, basta você entrar aí no site do seu banco e pagar uma DARF normal. Não sei, a maioria, uma grande parcela de nós enfermeiros já pagamos alguma DARF em algum momento da nossa vida por conta do imposto da gente ter essa facilidade de trabalhar em 2 lugares. E quando a gente trabalha em 2 lugares, a nossa alíquota mensal de desconto no imposto de renda acaba ficando um pouquinho maior, chegando ali até 22%, 27%, e a gente acaba pagando imposto de renda todo mês ali, pagando aquela DARF ou pagando uma vez por ano, que é um saco imenso, né? Pagar aquela DARF, você sabe muito bem disso, assim como eu. Então, pagar a DARF é bem simples. Deixa eu abrir aqui. Estou aqui no site do Bradesco, né? Vou pedir pro editor aqui riscar aqui a nossa conta, nossa senha. Nossa senha não aparece, nossa conta, nosso valor saldo disponível, só para a gente não ter grandes problemas aí com a galera, tá? Não quero que você veja, tenha um susto aí com o meu saldo da minha conta. Mas vamos lá. Aqui a gente encontra aqui o DARF, é bem simples de pagar. Não é DARF simples, tá? Porque você não está pagando um imposto simples, está pagando a DARF normal. Então, para você pagar o código da Receita, primeiro você preenche aqui todos os seus dados e o código é 6015, tá? Quando você entra aqui na lista de códigos da Receita, você consegue ver o que é esse 6015. 6015 é o código do imposto de renda para você que teve ganhos com a Bolsa de Valores. Está demorando a abrir aqui, mas vamos dar sequência. Número de referência você não precisa preencher. Data de vencimento, sempre a data de vencimento vai ser o último dia útil daquele mês. Último dia útil do mês. Vamos fechar aqui, vamos ver aqui, ó. 6015. Aqui, ó. É o imposto pago por ganho líquidos em operações na bolsa. Sempre vai ser o 6015 quando você tiver que pagar imposto de renda. Então, a data de vencimento sempre vai ser o último dia útil do mês subsequente àquele que você fez a venda. Se você fez no mês de maio, vai ser no mês seguinte, vai ser no mês de junho, o último dia útil do mês de junho. E sempre vai ser o valor que você arrecadou. No nosso caso lá vai ser R$ 1.875. Então você vai botar o valor de R$ 1.875, valor de multa. Ele pode, quando você passa a data de vencimento, porque a vencimento sempre é no mês seguinte, no último dia útil. Quando você passa a data de vencimento, ele sempre vai cobrar 0,33 por cada dia que passa do vencimento, tá? Chegando ao limite de 20%. Então, se vence no último dia útil do mês de junho, vamos supor que é na quinta-feira, dia 28 de junho. Se vence no dia 28 de junho, a partir da segunda-feira, que é o próximo dia contábil, né, vai cobrando 0,33 até chegar no prazo limite ali de 20%. Então, se você esqueceu, você não sabia que podia pagar, você consegue fazer
Esse cálculo, você faz o cálculo de quanto que você teve lucro naquele período, quanto que você teve lucro naquele mês, naquele momento de venda, se você vendeu um valor acima de 20 mil, e a multa você já pode botar 20% em cima do valor principal. Juros e encargos é isso que eu estou falando para você, valor de multa não, valor de juros e encargos, e aqui o valor final já vai somar esses dois valores que você vai colocar aqui. Lembrando que para você não pagar a multa, para você não pagar os juros, é o ideal que você pague dentro do período articulado. Você tem ali pelo menos 30 dias, uns 20 e poucos dias, para você fazer o pagamento. Isso se você fizer a venda no último dia do mês anterior. Lembrando que se você esqueceu, se você não sabe fazer esse cálculo, se você quer um DARF pronto para você poder ter os dados na mão para poder pagar, você ainda consegue entrar no programa da Receita Federal, chama Sicalc. Tá? Você entra lá no site da Receita Federal e consegue baixar esse programa. Lá você vai só preencher os seus dados, vai colocar ali a data de apuração, que ele já vai calcular automaticamente se você tem juros ou não para pagar e qual é o valor em cima dos juros para pagar. Tá? O imposto de renda é um assunto um pouquinho chato, eu tenho certeza que você não gosta, assim como eu não gosto de imposto de renda. Então, se você quiser fugir desse imposto de renda, você consegue fugir operando, vendendo por mês um valor abaixo de 20 mil. Uma outra coisa que você pode fazer, como eu sou casado, eu e minha esposa, nós temos 2 CPFs cadastrados na bolsa. Então, ela tem ações, eu também tenho ações. Se a gente precisa vender, se a gente precisa de um dinheiro mais líquido naquele momento, ou vender, sair de um tipo de ação para entrar no outro tipo de investimento, a gente vende pelo menos 19 mil em um CPF, também 19 mil em outro CPF. São valores consideráveis que você consegue operacionalizar de acordo com isso, sem ter que pagar imposto de renda. Eu não gosto de pagar o imposto de renda e eu prefiro sempre fazer dessa forma. Acredito que você também vai preferir fazer dessa forma. Claro que se você tiver que pagar, não é nada muito complicado também, você consegue fazer esse cálculo de forma simples e fazer o pagamento também de forma muito simples.